A comissária de bordo esbofeteou uma mulher negra. Segundos depois, ela percebeu que era sua chefe. Um momento de impulso transformou-se em um pesadelo profissional quando a verdadeira identidade da passageira foi revelada. O que aconteceu naquele voo mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O voo 2847 da Altitude Linhas Aéreas seguia sua rotina impecável. A primeira classe, com suas poltronas de couro e iluminação suave, abrigava executivos e viajantes frequentes no trajeto Brasília-São Paulo. Entre eles, uma mulher negra de terno discreto trabalhava em seu notebook, quase invisível em sua discrição proposital. Brenda Dias atravessava o corredor com a eficiência de quem conhecia cada centímetro daquele avião. 20 anos de empresa haviam moldado seus movimentos, seu sorriso automático, sua capacidade de prever necessidades antes mesmo que fossem expressas. Mas algo estava diferente naquela manhã. O atraso na decolagem, as reclamações de um passageiro exigente, o calor incomum para maio, tudo se acumulava como pressão em uma panela prestes a explodir. Quando a passageira da poltrona 5A solicitou uma troca de assento, algo se rompeu. A aeromoça, sempre tão controlada, perdeu a compostura. As palavras ríspidas escalaram rapidamente para um gesto impensável, um tapa seco que ecoou pelo silêncio da cabine. O tempo congelou. Passageiros engasgaram com suas bebidas. Um jovem executivo deixou cair seu smartphone. Ninguém respirava. A mulher agredida, que viajava sob o nome de Camila Duarte, permaneceu imóvel. Seus olhos, profundos e calmos, fixaram-se nos de Brenda, sem piscar. Não havia raiva ali. Apenas uma dignidade inabalável que fez a aeromoça recuar um passo. Doutora Maia Lemos, sussurrou Brenda, o reconhecimento tardio transformando seu rosto em uma máscara de horror. A presidente da companhia, conhecida por sua discrição e visita surpresa, estava ali, diante dela. Celulares já registravam tudo. O burburinho crescia como onda. Um comissário aproximou-se, pálido, enquanto a tripulação trocava olhares de pânico. Maia simplesmente ajeitou o lenço de seda no pescoço, cobrindo a marca vermelha que começava a se formar. Inspirou fundo, como quem guarda para si uma tempestade inteira. Seus dedos, firmes apesar do tremor quase imperceptível, fecharam o computador à sua frente. Seu crachá está torto, Brenda, disse finalmente com voz controlada. Sugiro que o ajuste antes de servir os demais passageiros. A funcionária recuou, lágrimas nos olhos, enquanto o piloto anunciava a turbulência. Mas a verdadeira turbulência apenas começava, silenciosa como o olhar trocado entre as duas mulheres. Um olhar que carregava décadas de experiências distintas, agora conectadas por um único e irreversível momento. O avião tocou o solo de Congonhas com um solavanco suave. Doutora Maia Lemos permaneceu imóvel em seu assento enquanto os outros passageiros se apressavam para desembarcar. A marca do tapa ainda ardia em sua bochecha, mas a dor física era insignificante comparada à humilhação que sentia. Quando finalmente se levantou, Maia notou os olhares furtivos da tripulação, uma mistura de constrangimento e curiosidade. Ninguém ousou dirigir-lhe a palavra. No saguão do aeroporto, os cochichos a seguiam como uma sombra. É ela, murmurava uma mulher para o companheiro. Maia manteve o olhar fixo à frente, ajustando o lenço no pescoço para disfarçar o rubor que ainda marcava seu rosto. A CEO da Altitude Linhas Aéreas, uma das mais poderosas executivas do país, caminhava agora como alguém que carregava um peso invisível sobre os ombros. Seu motorista aguardava na saída, segurando discretamente uma placa com o nome Camila Duarte, a identidade que usava em suas viagens anônimas. O trajeto até sua residência em São Paulo foi silencioso. Maia observava pela janela do automóvel a cidade que passava em borrões, sentindo-se estranhamente desconectada de tudo. Já em casa, a executiva deixou a bolsa sobre o sofá e caminhou diretamente para o banheiro. Diante do espelho, removeu cuidadosamente a maquiagem que tentava ocultar a marca vermelha. Seus dedos tremiam levemente enquanto passava o algodão pelo rosto. As lágrimas, contidas por horas, finalmente encontraram caminho livre.
Porque eu sempre preciso ser o exemplo, sussurrou para seu reflexo, permitindo-se um raro momento de vulnerabilidade. 20 anos construindo essa empresa, para ser tratada assim. A mulher que comandava 8.000 funcionários e uma frota de 60 aeronaves agora chorava sozinha, longe dos olhares corporativos que esperavam sua força inabalável. O smartphone vibrou sobre a pia, interrompendo seu momento de fragilidade. Era uma mensagem de Jonas Moura. O diretor de comunicação da Altitude escreveu apenas uma frase que fez Maia segurar a respiração. O vídeo já está circulando nas redes sociais. Precisamos conversar urgentemente. Ela enxugou as lágrimas com as costas nas mãos. O breve momento de vulnerabilidade havia terminado. A executiva respirou fundo, endireitou os ombros e encarou novamente seu reflexo. A tempestade estava apenas começando, e Maia sabia que precisaria de toda sua força para enfrentá-la. Doutora Maia Lemos adentrou a sala de reuniões da Altitude Linhas Aéreas com uma compostura que mascarava o turbilhão interno. Seu rosto, cuidadosamente maquiado para esconder qualquer vestígio da agressão, não revelava o que sentia. O salto de seus sapatos marcava o piso de madeira nobre enquanto ela caminhava até seu lugar na cabeceira da mesa. Eleonora Torres, a presidente do conselho, estava visivelmente tensa. Ao seu redor, outros 5 executivos trocavam olhares apreensivos. O burburinho cessou quando Maia depositou sua pasta sobre a mesa. Os números da bolsa já começaram a reagir, disse um dos diretores financeiros, deslizando um tablet com gráficos em vermelho. A B3 abriu com nossas ações em queda de 3 pontos percentuais. Maia observou os dados sem demonstrar surpresa. Ela já esperava por isso após verificar as mensagens em seu smartphone durante o trajeto até a sede. Precisamos de uma resposta rápida e discreta, interveio Eleonora, ajustando o blazer impecável. Sugiro um comunicado brando, talvez mencionando um mal-entendido entre colaborador e cliente. Podemos readmitir a Brenda Dias com uma advertência interna e encerrar o assunto. Jonas Moura, sentado à direita de Maia, franziu o senho. O diretor de comunicação conhecia bem aquela estratégia. Era o velho manual de crise corporativa que priorizava o mercado acima de tudo. As redes sociais estão em chamas, comentou uma diretora. Se agirmos rápido, conseguimos controlar a narrativa. Maia permaneceu em silêncio por alguns segundos, seus dedos tamborilando suavemente na mesa. Quando finalmente falou, sua voz saiu firme e clara. Não vamos abafar isso. A declaração caiu como uma pedra no lago calmo da sala. Eleonora endireitou-se na cadeira. Maia, seja razoável. Estamos falando da reputação da companhia que você mesma construiu. Estamos falando de algo muito maior, rebateu a CEO. O que aconteceu comigo ontem não é um caso isolado. É sintomático de problemas estruturais que precisamos enfrentar. Mas o mercado, tentou argumentar o diretor financeiro. O mercado responderá melhor a uma empresa que assume responsabilidades do que a uma que esconde seus erros, interrompeu Maia. Não se trata apenas de reputação ou ações na bolsa. É sobre quem somos e que tipo de empresa queremos ser. Jonas assentiu discretamente, enquanto Eleonora cruzava os braços, visivelmente contrariada. A tensão pairava no ar-condicionado da sala. Vou dar uma coletiva esta tarde, anunciou Maia, levantando-se. Jonas, preciso que prepare tudo. Não vamos apenas responder a este incidente, vamos transformá-lo no catalisador de mudanças que essa empresa precisa há muito tempo. Enquanto caminhava para a saída, a executiva sentia os olhares misturados de admiração e preocupação. Ela sabia que estava arriscando muito, talvez até seu cargo. Mas algumas batalhas simplesmente precisavam ser travadas. A sala de imprensa da sede da Altitude Linhas Aéreas estava lotada quando doutora Maia Lemos subiu ao palco naquela tarde. Câmeras da TV Globo captavam cada movimento seu, enquanto dezenas de jornalistas aguardavam ansiosos por suas palavras. Vestida com um terno azul marinho impecável, Maia mantinha a compostura que a caracterizava, mesmo sob a pressão dos olhares. O que aconteceu comigo não é um caso isolado, começou ela, com voz firme. É o reflexo de um problema estrutural que afeta não apenas nossa companhia, mas todo o setor de serviços no Brasil. A executiva relatou o incidente em detalhes, sem omitir a humilhação que sentiu ao ser agredida fisicamente em pleno voo.
Jonas Moura observava tudo da primeira fileira, tenso. O diretor de comunicação havia preparado um discurso mais brando, mas Maia optara por uma abordagem direta, sem rodeios, ao lado dele. Eleonora Torres mal conseguia disfarçar seu desconforto, verificando nervosamente as notificações em seu smartphone. A partir de hoje, a Altitude assume o compromisso de revisar completamente seus protocolos de treinamento, declarou a CEO, olhando diretamente para as câmeras. Não aceitaremos mais que qualquer passageiro seja tratado de forma diferenciada por causa de sua cor, gênero ou aparência. Em questão de minutos, suas palavras já circulavam pelo Twitter. Hashtags como Maia Lemos e Respeito nos Ares dominavam os trending tópicos nacionais. O vídeo da coletiva foi compartilhado milhares de vezes, provocando uma avalanche de depoimentos similares. Fui impedida de sentar na primeira classe, mesmo com bilhete válido, escreveu uma médica negra de Salvador. O comissário insistiu em verificar meu cartão 3 vezes. Sindicatos de aeronautas e aeroviários emitiram notas oficiais, alguns em defesa de Brenda, alegando condições estressantes de trabalho, outros apoiando o Maia e reconhecendo a necessidade de mudanças urgentes. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor anunciou que incluiria o tema em sua próxima pesquisa nacional sobre qualidade de serviços. Ao final da coletiva, uma jornalista perguntou se Maia planejava demitir a aeromoça. Ela fez uma pausa antes de responder. Esta não é uma questão de punir uma única pessoa, mas de transformar um sistema inteiro. Brenda Dias é tanto produto quanto vítima desse sistema. Meu foco está em mudar as estruturas que permitem que tais comportamentos sejam normalizados. À noite, 3 programas de TV debatiam o caso. Maia havia se tornado involuntariamente o rosto de uma luta maior. Em seu apartamento, longe das câmeras, ela assistia ao desdobramento com uma mistura de determinação e apreensão. O telefone não parava de tocar, com mensagens de apoio e também ameaças. A batalha apenas começava. O estúdio do programa Bom Dia Brasil, no SBT, estava iluminado demais para o gosto de Brenda Dias. Sentada no sofá vermelho, a aeromoça de 20 anos de carreira apertava um lenço entre os dedos, enquanto a apresentadora a introduzia como a comissária envolvida no incidente que chocou o país. As câmeras aproximaram-se quando as primeiras lágrimas começaram a escorrer. Eu nunca quis machucar ninguém, disse Brenda com voz embargada. Foram 20 anos servindo passageiros, 20 anos sem uma única reclamação. Ela descreveu os últimos meses na Altitude Linhas Aéreas, as escalas exaustivas, a pressão por avaliações perfeitas, o medo constante de demissão após cortes recentes. Aquele dia, eu estava no meu 3º voo consecutivo. Minha filha estava doente em casa e a empresa negou minha folga. A comissária enxugou o rosto enquanto relatava como a passageira, que ela não sabia ser Maia Lemos, havia feito repetidos pedidos que considerou arrogantes. Foi um momento de descontrole que não me define. Sou mãe solteira, tenho contas para pagar. A entrevista viralizou em minutos. Nos comentários do vídeo no YouTube, a polarização era evidente. Ela é vítima do sistema, defendiam alguns. Racista tentando se justificar, acusavam outros. Colegas da Altitude criaram um grupo de apoio no WhatsApp, compartilhando histórias sobre a pressão que também sofriam. Em seu apartamento em São Paulo, Maia assistia à entrevista em silêncio. Seu smartphone não parava de vibrar. Mensagens de apoio de figuras públicas se misturavam a ameaças anônimas. Você destruiu a vida de uma trabalhadora para se promover, dizia uma. Continue firme, estamos com você. Afirmava a outra. Jonas Moura telefonou preocupado. Precisamos nos posicionar, Maia. A narrativa está mudando. O diretor de comunicação explicou que grupos conservadores estavam transformando Brenda em mártir, enquanto ativistas sociais exigiam sua demissão imediata. Deixe que falem, respondeu a executiva, desligando o aparelho e observando a cidade pela janela. A verdadeira Maia, não a CEO, não a vítima do vídeo viral, sentia-se dividida.
Conhecia bem a pressão que seus funcionários enfrentavam, as metas impossíveis que o conselho impunha. Eleonora Torres havia implementado políticas agressivas de avaliação que transformavam passageiros em juízes implacáveis. Naquela noite, enquanto o Brasil se dividia entre defender ou condenar Brenda, Maia recebeu um e-mail anônimo com fotos da aeromoça em protestos por melhores condições de trabalho. 3 anos antes, a mensagem dizia apenas: há mais nesta história do que parece. Nem tudo é preto no branco. Jonas Moura olhava pela janela panorâmica do 20º andar da sede da Altitude Linhas Aéreas, enquanto girava distraidamente a caneta entre os dedos. O celular em sua mesa piscou pela 3ª vez naquela manhã. Era Renato Mendes, diretor da Aerosul, insistindo em um café sem compromisso. Não era o primeiro executivo a fazer contato desde o incidente envolvendo Maia Lemos. O diretor de comunicação passou a mão pelo rosto cansado. 4 dias sem dormir direito, gerenciando a crise que se alastrava pelas redes sociais e veículos de imprensa. Sua lealdade a Maia nunca havia sido questionada antes, mas agora sentia o peso da responsabilidade. Conhecia a CEO há 8 anos e admirava sua integridade, mas também tinha família para sustentar e uma carreira para preservar. Jonas, a reunião começa em 5 minutos. Avisou sua assistente pela porta entreaberta. Ele assentiu, guardando o smartphone no bolso do paletó. A mensagem de Fernando Castilho, da Voa Brasil, ainda brilhava na tela. Precisamos de alguém que entenda de gestão de crise real. O pacote seria 3 vezes seu salário atual. No elevador, o diretor ensaiou mentalmente o que diria na reunião. Maia queria transparência total, enquanto Eleonora Torres e o conselho pressionavam por uma abordagem mais discreta. Entre as duas forças, Jonas se via como equilibrista tentando não cair no abismo. Você parece péssimo, comentou Maia ao vê-lo entrar na sala de reuniões. Noites curtas, respondeu ele com um sorriso cansado. A executiva o estudou por um momento. Algo além da crise te incomodando? Jonas hesitou. Deveria contar sobre as propostas? Sobre como a Aerosul e a Voa Brasil já se preparavam para capitalizar em cima da crise da altitude. Sobre como seu nome estava sendo cotado como salvador, que poderia reconstruir a imagem de qualquer companhia? Nada que não possa esperar, respondeu finalmente. Durante a reunião, enquanto ouvia os argumentos acalorados, Jonas percebeu que o momento exigia mais que estratégias de relações públicas. O que Maia propunha era uma transformação genuína, não apenas um exercício de imagem. Ela estava disposta a expor as próprias feridas da empresa para curá-las de verdade. Ao final, quando todos saíam e apenas os 2 permaneceram na sala, o diretor tomou sua decisão. Maia, precisamos conversar sobre algumas ligações que recebi. Ele sabia que aquela conversa poderia custar amizades e oportunidades douradas. Mas também sabia que raramente na vida corporativa surgia a chance de construir algo verdadeiramente significativo. E essa chance estava ali, diante dele, nos olhos determinados de sua chefe e amiga. O celular de Maia Lemos vibrou com uma notificação que ela jamais esperaria receber. Uma mensagem de Nicolas Lemos, seu irmão e ex-cofundador da Altitude, com quem não trocava mais que formalidades em datas comemorativas há quase 5 anos. Precisamos conversar. É sobre o que aconteceu. Maia encarou a tela por longos segundos. A última vez que estiveram frente a frente havia sido durante a tempestuosa reunião em que Nico abandonou a empresa. O motivo? Discordâncias éticas sobre os métodos de treinamento da tripulação, especialmente os terceirizados. Na época, ela havia considerado as preocupações do irmão exageradas, priorizando a expansão acelerada da companhia. Posso te encontrar em Belo Horizonte amanhã. Tenho informações que você precisa conhecer, dizia a segunda mensagem. Após hesitar, ela confirmou o encontro. No dia seguinte, em um café discreto no centro da capital mineira, Maia avistou Nico. Ele parecia mais magro, com olheiras profundas, mas o olhar determinado permanecia o mesmo.
Não vim para dizer eu te avisei, começou ele, após um abraço breve e desajeitado. Vim porque o que aconteceu com você poderia ter sido evitado. O ex-executivo deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro, documentos detalhando como os treinamentos de atendimento ao cliente haviam sido drasticamente reduzidos para as equipes terceirizadas, com completa eliminação dos módulos sobre diversidade e vieses inconscientes. A Brenda não passou por nenhum desses programas. Na verdade, quase 60% da tripulação atual nunca recebeu o treinamento completo, explicou. Isso não justifica o que ela fez, mas explica como chegamos até aqui. Maia folheava os papéis com uma mistura de raiva e culpa. Havia delegado completamente essa área após a saída do irmão, confiando em relatórios que, agora percebia, eram maquiados. Por que está me mostrando isso agora? Questionou ela, desconfiada. Porque sei como consertar, respondeu Nico. Mas preciso voltar para a empresa. A CEO sentiu o estômago apertar. Seu irmão sempre fora brilhante em desenvolvimento de pessoas, mas tê-lo de volta significaria admitir que ele estivera certo desde o início. Significaria também enfrentar o conselho, especialmente Eleonora Torres, que celebrara discretamente a saída de Nico anos atrás. Não estou pedindo para voltar como favor, continuou ele. Estou oferecendo uma solução para um problema que vai muito além daquele tapa. A raiz é sistêmica, Maia. Ela observou o irmão por um momento. Poderia confiar nele novamente? Ou seria apenas oportunismo diante da crise? Entre dúvidas e possibilidades, Maia reconhecia uma verdade inegável. Precisava atacar o problema em sua origem. E talvez ninguém conhecesse aquele terreno melhor que Nicholas. Me dê uma semana, disse finalmente. Vou precisar de um plano detalhado antes de levar isso adiante. A notícia explodiu como uma turbulência inesperada. Um blog especializado em aviação publicou documentos internos da Altitude Linhas Aéreas que revelavam dezenas de voos nos quais doutora Maia Lemos havia viajado sob identidades falsas, incluindo o nome Camila Duarte, que usava quando foi agredida. O vazamento anônimo incluía registros de reservas, relatórios de bordo e até avaliações de serviço que ela própria havia preenchido após os voos. A CEO espiã estampava a manchete do portal G1. Em grupos de WhatsApp de funcionários, a desconfiança se alastrou rapidamente. Maia havia passado anos observando secretamente, anotando falhas, avaliando comportamentos. Para muitos, aquilo soava como traição. No mercado financeiro, o impacto foi imediato. As ações da companhia na B3 despencaram 7% logo na abertura do pregão. Investidores questionavam a ética da executiva e sua capacidade de liderar em meio a tantas controvérsias. Precisamos de uma resposta oficial até o final do dia, disse Eleonora Torres durante uma reunião emergencial do conselho. A presidente do conselho mal escondia o tom de satisfação ao ver Maia encurralada. A CEO permaneceu calada, observando os rostos tensos ao redor da mesa. Alguns conselheiros evitavam seu olhar, outros a encaravam com decepção evidente. Após a reunião, ela convocou Jonas Moura para seu escritório. Eles estão transformando minha maior virtude em defeito, desabafou Maia, enquanto mostrava ao diretor de comunicação as mensagens que recebia. Sempre quis sentir na pele o que nossos passageiros experimentavam. Como poderia liderar sem conhecer? Jonas ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. O problema não é o que você fez, mas como fez. A falta de transparência dá margem para interpretações maliciosas. Os dois trabalharam até tarde elaborando um comunicado. Maia decidiu assumir que poderia ter sido mais transparente, mas defendeu a prática como essencial para entender as falhas da empresa. Em uma entrevista exclusiva para o Jornal Nacional, ela explicou: eu poderia ter anunciado essas visitas, mas qual seria o propósito? Ninguém mostra seu verdadeiro comportamento quando sabe que está sendo observado. Meu objetivo nunca foi punir, mas compreender a experiência real. A estratégia dividiu opiniões. Enquanto especialistas em governança corporativa criticavam o método, passageiros frequentes defendiam a executiva nas redes sociais. Queria que todos os CEOs tivessem essa coragem, comentou o usuário no Twitter. Na sede da Altitude, contudo,
o clima permanecia tenso. Maia sabia que precisaria de mais que palavras para reconquistar a confiança de sua equipe, especialmente agora que seu irmão Nicolas poderia retornar, trazendo ainda mais turbulência para um voo que já enfrentava sérias instabilidades. Uma semana após o incidente, Lucas Mendonça, um estudante de 17 anos que viajava na classe econômica do mesmo voo, decidiu compartilhar o vídeo completo que havia gravado. Diferente das versões editadas que circulavam nas redes, esta capturava os momentos cruciais que antecederam o tapa. No vídeo, Brenda Dias aparecia visivelmente irritada, aproximando-se de Maia com postura hostil. A senhora poderia esperar sua vez como todos os outros passageiros, dizia a aeromoça em tom ríspido. Quando Maia, usando o codinome Camila Duarte, educadamente explicou que apenas solicitara um copo d'água, a comissária respondeu: "Vocês sempre acham que merecem tratamento especial, não é mesmo?" O áudio captou claramente o comentário carregado de preconceito antes do estalo no rosto da executiva. A gravação mostrava Maia respirando fundo, ajustando o lenço no pescoço, sem qualquer reação violenta, apenas dignidade silenciosa diante da humilhação. Em questão de horas, o vídeo viralizou no TikTok, alcançando mais de 2 milhões de visualizações. No X, antigo Twitter, a hashtag Justiça para Maia tornou-se um dos assuntos mais comentados do Brasil. Comentaristas e influenciadores que inicialmente haviam questionado as intenções da CEO agora pediam desculpas públicas. O que vemos aqui não é apenas um tapa, mas o retrato do racismo estrutural que muitos ainda negam existir, escreveu uma conhecida jornalista da Rede Globo. Diversos artistas e personalidades negras compartilharam experiências semelhantes, transformando o caso em um ponto de inflexão para debate sobre discriminação no setor de serviços. Jonas Moura, ao ver o vídeo completo, sentiu um misto de alívio e indignação. O diretor de comunicação imediatamente telefonou para Maia. "Finalmente a verdade está aparecendo. Isso muda tudo." Na sede da Altitude, o clima entre funcionários também se transformava. Colegas que haviam defendido Brenda agora recuavam, enquanto outros lamentavam não ter se manifestado antes. A narrativa construída pela aeromoça em sua entrevista ao programa matinal desmoronava diante da evidência incontestável. Para Maia, o momento não era de celebração, mas de reflexão. Enquanto observava as reações das redes sociais em seu apartamento em São Paulo, ela pensava nas implicações mais amplas. Não se tratava apenas de sua reputação pessoal sendo restaurada, mas de um sistema inteiro sendo exposto. "Talvez agora possamos falar sobre o que realmente importa", murmurou para si mesma, enquanto preparava as notas para a reunião do conselho no dia seguinte. A verdade havia emergido, mas o trabalho real de transformação apenas começava. O envelope chegou sem aviso à mesa de Maia Lemos na sede da Altitude, sem remetente formal, apenas um nome escrito à mão: Júlia Dias. A CEO reconheceu imediatamente o sobrenome. Sentiu o peso do papel entre os dedos antes de abrir, enquanto Jonas Moura aguardava do outro lado da porta para discutir a próxima estratégia de comunicação. "Querida doutora Maia", começava a carta em letra adolescente. "Me chamo Júlia, tenho 15 anos e sou filha da Brenda. Sei que minha mãe fez algo terrível com a senhora. Ela sempre me ensinou que devemos respeitar todas as pessoas, mas agora está destruída, chorando todos os dias." Maia respirou fundo. Podia sentir a mancha de lágrimas no papel, onde a tinta azul se espalhava levemente. A carta continuava, revelando que Brenda era mãe solo, desde que o marido falecera 3 anos antes. A adolescente explicava como a mãe trabalhava turnos extras para manter o apartamento pequeno onde viviam em São Paulo e pagar sua escola. "Não estou pedindo que a senhora esqueça o que aconteceu", escreveu Júlia. "Só quero que saiba que minha mãe não é um monstro. Ela errou, e errou feio, mas todo mundo merece uma segunda chance, não é? Por favor, não destrua nossa família." A executiva colocou a carta sobre a mesa e fechou os olhos. Lembrou-se de sua própria infância, das vezes em que viu sua mãe enfrentar situações de discriminação sem poder reagir,
por medo de perder o emprego. Agora, do outro lado do balcão, ela tinha o poder que sua mãe jamais teve. O telefone tocou. Era Eleonora Torres, pressionando por uma decisão final sobre a demissão de Brenda. A presidente do conselho queria encerrar o assunto rapidamente, minimizando danos à reputação da empresa. Precisamos de um bode expiatório seguir em frente, dizia ela. Maya olhou novamente para a carta. Pensou em Nicholas, seu irmão, e nas pontes que haviam sido rompidas entre eles por decisões impulsivas. Pensou em Rachel Duran, que lhe ensinara sobre justiça restaurativa como alternativa à punição simples. Eleonora, vou precisar de mais tempo, respondeu Maya finalmente. Há mais camadas nesse caso do que estamos considerando. Ao desligar, a CEO guardou cuidadosamente a carta na gaveta. O conflito dentro dela se intensificava. Não era apenas sobre Brenda ou sobre ela mesma. Era sobre sistemas que perpetuavam desigualdades, sobre famílias vulneráveis, sobre o tipo de liderança que ela queria representar. Chamou Jonas à sua sala. Precisamos repensar nossa abordagem, disse ela. Justiça não é simplesmente punir. Às vezes, é criar caminhos para a reconstrução. O escritório de advocacia no centro de Salvador exibia uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos, mas Rachel Duran mal notava a paisagem. A advogada estava absorta em seu notebook, assistindo pela 10ª vez ao vídeo que mostrava Maya Lemos recebendo um tapa de uma aeromoça. Rachel havia preparado um dossiê completo sobre a CEO da Altitude Linhas Aéreas, convencida de que encontraria nela mais uma executiva disposta a propriedades por lucros. Mas algo no comportamento de Maya a intrigava. A dignidade com que a executiva havia reagido à agressão sem usar seu poder para uma retaliação imediata parecia contradizer tudo o que Rachel esperava de uma líder corporativa. Após semanas analisando entrevistas e pronunciamentos, a ativista tomou uma decisão que surpreendeu até seus colegas mais próximos. Preciso falar com ela pessoalmente, disse Rachel à sua assistente, fechando o computador com determinação. 3 dias depois, Maya recebia a advogada na sede da Altitude em São Paulo. O encontro, inicialmente tenso, transformou-se quando Rachel foi direta. Vim preparada para expor você como mais uma corporativista que fala de diversidade enquanto perpetua desigualdades. Mas o vídeo completo e sua postura me fizeram repensar. A CEO observou a visitante com interesse. Rachel era conhecida por sua atuação ferrenha em casos de discriminação racial no ambiente de trabalho, tendo processado algumas das maiores empresas do país. Não estou aqui para absolvição moral, doutora Duran, respondeu Maya, indicando uma cadeira. Mas estou curiosa sobre o que mudou sua percepção. A advogada colocou sobre a mesa uma pasta contendo um projeto detalhado. Este episódio pode ser apenas mais um escândalo corporativo ou pode virar um divisor de águas para o setor aéreo brasileiro. Proponho transformarmos essa crise em um programa nacional de treinamento anti-viés. O projeto era ambicioso, um programa completo de capacitação para identificar e combater preconceitos inconscientes no atendimento, com metodologias desenvolvidas por especialistas e aplicação prática em situações cotidianas. Tenho contatos em 3 universidades federais e 5 ONGs dispostas a participar, explicou Rachel. O que não tenho é uma empresa do porte da Altitude disposta a implementar algo assim em escala nacional. Maya folheou o material, reconhecendo ali uma oportunidade que transcendia seu caso pessoal. Por que eu deveria confiar em alguém que veio me expor? Perguntou, sem hostilidade. Rachel sorriu pela primeira vez. Pelo mesmo motivo que estou propondo parceria com alguém que eu achava que era apenas mais uma CEO preocupada com imagem, porque às vezes precisamos enxergar além das primeiras impressões. As 2 mulheres se estudaram por um momento, reconhecendo uma na outra a determinação necessária para transformar um incidente doloroso em mudança estrutural. O auditório da sede da Altitude Linhas Aéreas estava lotado quando a doutora Maya Lemos subiu ao palco. Sob os holofotes, ela apresentou oficialmente o Por Cima das Nuvens, um programa de requalificação sem precedentes no setor aéreo brasileiro. O projeto abrangeria todos os 8.000 funcionários da companhia, além de parceiros regionais que operavam em conjunto com a empresa.
Este não é apenas um treinamento corporativo, explicou Maia, ajustando o microfone. É uma mudança de cultura que começa dentro da altitude e esperamos se espalhe por todo o setor. Jonas Moura observava atentamente as reações dos jornalistas presentes. O diretor de comunicação havia trabalhado incansavelmente nas últimas semanas para garantir que o lançamento tivesse a cobertura adequada. Ao seu lado, Rachel Duran sorria discretamente. A advogada havia contribuído significativamente para estruturar os módulos sobre direitos civis e reconhecimento de vieses inconscientes. O programa combinava tecnologia de ponta com práticas humanizadas. Simulações em realidade virtual permitiriam que funcionários experimentassem situações de discriminação na perspectiva das vítimas. Workshops presenciais trariam especialistas em psicologia social e direitos humanos. Tudo isso integrado a uma plataforma digital que monitoraria o progresso individual de cada participante. Não estamos apenas reagindo a um incidente isolado, continuou a CEO. Estamos reconhecendo falhas estruturais e assumindo a responsabilidade de corrigi-las. Na primeira fila, Eleonora Torres mantinha uma expressão neutra. A presidente do conselho havia tentado convencer Maia a adotar uma abordagem menos ambiciosa, temendo o impacto financeiro. Agora, observava com apreensão, enquanto a imprensa registrava cada palavra. A repercussão foi imediata. Enquanto veículos de comunicação destacavam o pioneirismo da iniciativa, concorrentes reagiam com hostilidade. A Voa Brasil e a Aerosul anunciaram, no dia seguinte, que estudavam medidas judiciais contra a altitude, alegando que o programa criava uma vantagem competitiva desleal ao sugerir que apenas a empresa de Maia estava comprometida com práticas antidiscriminatórias. Eles poderiam simplesmente lançar seus próprios programas, comentou Jonas durante uma reunião de emergência. Mas preferem nos atacar a evoluir. Maia permaneceu inabalável diante das ameaças. Em seu escritório, enquanto revisava os primeiros relatórios de inscrição no treinamento, ela recebeu uma mensagem de seu irmão Nicholas. Finalmente usando o poder para algo que importa, dizia o texto. A executiva sorriu, sabendo que o caminho seria árduo. O programa exigiria investimentos substanciais, enfrentaria resistências internas e externas, mas representava exatamente o tipo de transformação pela qual valia a pena lutar. Enquanto outras empresas tentavam silenciar a discussão, a altitude estava plantando sementes que Maia acreditava mudariam para sempre o céu brasileiro. O relatório pousou sobre a mesa de Maia Lemos com o peso de uma revelação incômoda. A auditoria interna, iniciada após o incidente com Brenda, expunha falhas graves no processo de recrutamento e treinamento da altitude e linhas aéreas. Maia passou os dedos pela têmpora enquanto absorvia as informações. O documento destacava exatamente o que Brenda Dias havia alertado em 2 memorandos formais, enviados 3 e 5 anos antes. Como isso foi ignorado por tanto tempo? Murmurou a CEO para si mesma. Jonas Moura entrou na sala com expressão preocupada. Já viu o relatório? Estou terminando, respondeu ela, sem desviar os olhos do documento. Brenda estava certa, Jonas. Ela identificou o problema muito antes de todos nós. O diretor de comunicação sentou-se à frente dela. A auditoria revelava que a empresa terceirizava parte do treinamento comportamental sem supervisão adequada. Os novos funcionários recebiam apenas 12 horas de capacitação sobre atendimento ao cliente, quando o padrão internacional recomendava 40 horas. Mais grave ainda, não havia qualquer módulo sobre vieses inconscientes ou diversidade. Isso explica muita coisa, disse Maia, fechando a pasta. Não estamos apenas lidando com pessoas preconceituosas. Estamos criando um ambiente que normaliza o preconceito. A executiva levantou-se e caminhou até a janela que dava vista para as pistas de Congonhas. Lá embaixo, uma aeronave da altitude taxiava lentamente. Dentro dela, dezenas de funcionários reproduziam práticas aprendidas em um sistema falho. Precisamos redirecionar nossa abordagem, afirmou ela. Não se trata apenas de punir Brenda, mas de reconstruir todo o sistema. Jonas concordou com a cabeça. O que você sugere?
Quero uma reunião com RH e os responsáveis pelo treinamento. E quero os memorandos originais da Brenda. Precisamos entender por que foram ignorados. Naquela tarde, Maia descobriu que os alertas da aeromoça haviam sido classificados como queixas pessoais e arquivados sem análise adequada. A funcionária que agora protagonizava um escândalo nacional tinha, ironicamente, tentado preveni-lo anos antes. Somos todos responsáveis, concluiu Maia durante a reunião emergencial. Eu, como presidente, o conselho, o RH, criamos um ambiente onde as pessoas são treinadas inadequadamente e depois culpadas individualmente quando o sistema falha. A revelação mudou fundamentalmente a perspectiva da CEO. O que começara como um caso de discriminação individual, agora se revelava como sintoma de problemas estruturais profundos. Maia percebeu que precisaria ir além de medidas paliativas. Seria necessário redesenhar completamente a cultura organizacional da altitude. Vamos reconstruir do zero, ela determinou. E começaremos reconhecendo que Brenda não é apenas a vilã desta história. Ela também é vítima do sistema que nós permitimos criar. Eleonora Torres sorriu enquanto observava o gráfico de queda das ações da altitude na tela de seu computador. A presidente do conselho havia esperado pacientemente por esse momento. Uma oportunidade perfeita para finalmente remover Maia Lemos do comando da companhia que ela própria havia construído. No escritório com vista para a Avenida Paulista, Eleonora reuniu-se com 3 acionistas majoritários. A executiva experiente falava com a confiança de quem já tinha a vitória nas mãos. O incidente com a aeromoça foi apenas a ponta do iceberg, argumentou ela, deslizando relatórios financeiros pela mesa de vidro. Maia transformou um problema operacional em uma cruzada pessoal que está afastando nossos clientes corporativos. As reservas premium caíram 18% no último trimestre. Os homens assentiram, preocupados com seus investimentos. Um deles, o mais velho, perguntou sobre alternativas. Eleonora não hesitou. Eu posso assumir interinamente. Minha proposta é clara. Encerramos esse circo midiático, focamos em resultados e restauramos a confiança do mercado. Enquanto isso, Jonas Moura caminhava apressado pelos corredores da sede. O diretor de comunicação havia acabado de receber uma mensagem preocupante de uma fonte dentro do departamento financeiro. Sem bater, entrou na sala de Maia. Eles estão planejando um golpe, disse, fechando a porta atrás de si. Eleonora convocou uma reunião extraordinária do conselho para sexta-feira. O tema oficial é reestruturação executiva, mas sabemos o que isso significa. Maia fechou os olhos por um momento. Pela primeira vez, desde que assumira a presidência da altitude, sentia-se verdadeiramente ameaçada. Não era apenas seu cargo em jogo, era todo o projeto de transformação que havia iniciado. Quem já está do lado dela? Perguntou, mantendo a voz firme. Pelo menos 5 conselheiros e os fundos, Horizon e Globe Invest. Precisamos de 7 votos para barrar qualquer tentativa de remoção. Maia levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, aeronaves com o logotipo da altitude aguardavam passageiros. Cada uma delas representava não apenas um voo, mas uma promessa de serviço digno e respeitoso. Uma promessa que ela havia feito a si mesma após o incidente. Eles querem que eu recue, murmurou. Que volte ao modelo antigo onde problemas são varridos para debaixo do tapete. Jonas aproximou-se, preocupado com a amiga e chefe. O que vamos fazer? Maia virou-se, com uma determinação renovada no olhar. Prepare uma apresentação completa sobre o impacto positivo do programa Por Cima das Nuvens. Números, depoimentos, tudo. E marque uma reunião com Rachel Duran. Se vamos para uma guerra, vamos armados até os dentes. Precisamos de aliados que entendam o que realmente está em jogo. O dilema estava claro. Ceder à pressão dos que preferiam o silêncio ou lutar mais uma vez, mesmo sabendo que o preço poderia ser alto demais. Nicholas Lemos empurrou o laptop para o centro da mesa, seu rosto tenso refletindo a luz azulada da tela. Ele e Maia estavam na sala reservada de um café discreto em São Paulo,
longe dos olhares da sede da altitude. Está vendo isso? Chama-se Programa Vigilância Ativa, implementado há 3 anos, quando você estava em licença médica, explicou Nico, apontando para planilhas detalhadas. Funcionários recebem bônus por identificar passageiros de risco durante os voos. Maia inclinou-se sobre os documentos, seu coração acelerando a cada linha que lia. O programa oferecia recompensas financeiras para comissários que reportassem comportamentos suspeitos ou inadequados de passageiros. A definição de suspeito, porém, era deliberadamente vaga. Quem autorizou isso? Perguntou ela, a voz trêmula de indignação. Oficialmente, o Departamento de Segurança, mas há assinaturas de 3 diretores aqui, incluindo Eleonora Torres. Maia percorreu os relatórios com crescente horror. As estatísticas não mentiam. 82% dos passageiros reportados eram negros ou pardos. 65% eram mulheres viajando sozinhas. A maioria dos incidentes ocorria em voos para destinos internacionais ou na primeira classe. Eles criaram um sistema de recompensas para preconceito institucionalizado, murmurou ela, sentindo o estômago revirar. E aconteceu bem debaixo do meu nariz. Nico tomou um gole de café antes de responder. Foi por isso que saí da empresa, Maia. Tentei alertar sobre essas práticas, mas ninguém quis ouvir. Disseram que era apenas protocolo de segurança. A CEO fechou o laptop, incapaz de continuar lendo. A ironia era cruel demais. A própria companhia que ela comandava incentivava secretamente o tipo de comportamento que a vitimou. Brenda Dias provavelmente havia sido treinada nesse sistema perverso, onde perfis raciais eram recompensados com dinheiro e reconhecimento. Vou expor tudo, declarou Maia, determinada. Amanhã mesmo. Pense bem, advertiu seu irmão. Eleonora vai negar. Dirá que você está desestabilizada pelo incidente. O conselho pode usar isso contra você. E se eu não fizer nada, serei cúmplice. Ela respirou fundo, encarando o irmão. Não construía a altitude para ser mais uma empresa que silencia diante do preconceito. Nicolas sorriu levemente, reconhecendo a determinação familiar. Então vamos precisar de uma estratégia. Jonas Moura precisa estar preparado para o tsunami que vai se formar. Maia assentiu, pegando o celular para marcar uma reunião urgente. Expor o programa significaria abalar a estrutura da empresa, perder aliados e talvez até seu cargo. Mas pela primeira vez em semanas sentia-se verdadeiramente no comando de seu destino. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a transformação real. Algumas batalhas valem a pena, mesmo quando sabemos que podemos perder, disse ela, guardando os documentos em sua pasta. Doutora Maia Lemos fechou a porta de sua sala, na sede da altitude, e encarou as pastas empilhadas sobre a mesa. 3 dias de investigação interna haviam resultado em uma montanha de documentos que ninguém deveria ter visto. A CEO pegou o primeiro arquivo, datado de 2 anos atrás, uma denúncia formal contra Brenda Dias por comportamento hostil com um passageiro estrangeiro. Caso encerrado por insuficiência de provas, dizia o carimbo vermelho na capa. Maia folheou mais uma pasta, depois outra. 5 denúncias em 3 anos. Todas arquivadas com justificativas vagas ou sem qualquer conclusão. Em uma delas, um depoimento detalhado de uma passageira negra havia sido simplesmente ignorado. Como isso aconteceu debaixo do meu nariz? Murmurou ela, massageando as têmporas. Jonas Moura entrou na sala após uma breve batida na porta. O diretor de comunicação parecia tão abatido quanto sua chefe. Encontrei mais 3 casos no sistema paralelo que o RH mantinha, disse ele, colocando um pendrive sobre a mesa. Eles criaram um protocolo separado para o que chamavam de situações sensíveis. Maia respirou fundo, sentindo o peso da descoberta. Não era apenas Brenda. Era todo um sistema projetado para silenciar problemas em vez de resolvê-los. Quem autorizou isso? Pelo que descobri, a diretoria anterior, com aprovação tácita de Eleonora. A presidente do conselho sabia de tudo. A executiva levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, o movimento frenético de São Paulo continuava, alheio ao que acontecia no 20º andar do edifício corporativo.
Estamos falando de uma cultura inteira, Jonas. Não é só uma funcionária problemática ou um incidente isolado. O smartphone de Maia vibrou com uma mensagem de Nicholas. Seu irmão havia encontrado mais evidências sobre como o Departamento de Recursos Humanos filtrava reclamações baseadas no perfil do reclamante. Um eufemismo para discriminação institucionalizada. Vou precisar de pelo menos 6 meses para começar a desmontar isso, disse ela, mais para si mesma que para Jonas. O conselho não vai dar esse tempo. Eleonora já está articulando sua saída. Maia sorriu, um sorriso cansado, mas determinado. Então teremos que fazer isso rapidamente. Convoque uma reunião extraordinária para amanhã. Vamos expor tudo. Quando Jonas saiu, a CEO voltou a examinar os arquivos. Cada pasta representava uma pessoa silenciada, uma injustiça perpetuada em nome da imagem corporativa. O tapa que recebera não fora um acidente, mas o sintoma de algo muito mais profundo. Maia entendeu finalmente que sua luta não era contra Brenda, mas contra décadas de práticas enraizadas que permitiam que o preconceito florescesse sob o verniz da cordialidade empresarial. E essa batalha seria muito mais difícil do que imaginava. A sala de reuniões no 10º andar da sede da Altitude Linhas Aéreas estava silenciosa quando doutora Maia Lemos colocou a proposta sobre a mesa. Seus olhos percorreram os rostos tensos dos executivos presentes antes de anunciar sua decisão. Vou convidar Brenda Dias para integrar o projeto piloto do Por Cima das Nuvens, declarou Maia com firmeza. Não como funcionária reintegrada, mas como caso de estudo e participante ativa na reconstrução de nossas práticas. Jonas Moura engasgou com o café. O diretor de comunicação conhecia bem o estilo ousado de sua chefe, mas aquela proposta ultrapassava qualquer expectativa. Maia, você tem certeza? A mulher te agrediu fisicamente diante de dezenas de testemunhas, argumentou ele, inclinando-se sobre a mesa de vidro. Precisamente por isso, respondeu a CEO. Queremos mostrar que sistemas falhos produzem comportamentos falhos. Brenda não é apenas a vilã desta história. Ela é produto de uma cultura que nós permitimos florescer. A notícia vazou para a imprensa em questão de horas. Nas redes sociais, o nome da companhia aérea voltou a ser um dos assuntos mais comentados. Metade dos brasileiros aplaudia a iniciativa como revolucionária. A outra metade a considerava ingênua ou calculista. Eleonora Torres, presidente do conselho, convocou uma reunião de emergência. A executiva estava furiosa. Isso é loucura. Você transforma a nossa agressora em heroína da reconstrução? Os acionistas estão em pânico. Maia permaneceu serena, ajustando o lenço em seu pescoço, o mesmo que usava no dia da agressão. Não estou transformando ninguém em heroína, Eleonora. Estou reconhecendo nossa responsabilidade coletiva. Os erros de Brenda são dela, mas o ambiente que os permitiu é nosso. Rachel Duran, que agora assessorava o programa de treinamento, defendeu a posição de Maia. A advogada, antes crítica ferrenha da Altitude, agora via na decisão uma oportunidade sem precedentes. Este é exatamente o tipo de ruptura que precisamos, transformar o conflito em aprendizado. O encontro entre Maia e Brenda aconteceu em uma sala pequena, longe dos holofotes. A ex-aeromoça entrou cabisbaixa, esperando recriminações, ou pior, uma encenação de perdão para as câmeras. Em vez disso, encontrou Maia sozinha, sem assessores ou advogados. Por que está fazendo isso? Perguntou Brenda, confusa. Você poderia simplesmente me destruir. Porque destruir é fácil, respondeu a executiva. Construir é que é difícil, e ninguém constrói sozinho. Ao sair do prédio, Maia encontrou Nicholas esperando no saguão. Seu irmão sorriu pela primeira vez em anos. Você sempre foi melhor que todos nós, disse Nico, com um misto de orgulho e arrependimento. Maia apenas balançou a cabeça. Não se trata de ser melhor, mas de fazer melhor. E ainda temos muito a aprender. Maia Lemos subiu ao palco do auditório principal da Altitude Linhas Aéreas, com uma determinação renovada nos olhos. Diante de centenas de funcionários, acionistas e jornalistas, ela anunciou o que chamou de revolução silenciosa na aviação brasileira.
um sistema de avaliação baseado em inteligência artificial que permitiria aos passageiros reportar suas experiências com total anonimato. Viajei como Camila Duarte para entender o que nossos clientes vivenciam de verdade, explicou a CEO, tocando levemente o colar que usava. Se eu não tivesse estado ali como uma passageira anônima, jamais teríamos descoberto as falhas que agora podemos corrigir. O sistema, batizado de Olhar Transparente, seria implementado em todos os voos domésticos já no próximo trimestre. Cada passageiro receberia acesso a um aplicativo onde poderia avaliar desde o atendimento até questões de conforto e segurança, sem medo de identificação ou retaliação. Jonas Moura observava da primeira fileira, orgulhoso da coragem de sua chefe, mas preocupado com as reações que já se formavam nos bastidores. O diretor de comunicação havia alertado sobre possíveis resistências, especialmente dos sindicatos que temiam um sistema de vigilância disfarçado de ferramenta de qualidade. Não estamos criando um Big Brother corporativo, garantiu Maia, como se lesse os pensamentos de Jonas. Estamos construindo um espaço seguro para que a verdade venha à tona, antes que se transforme em incidentes como o que eu mesma vivi. Na plateia, Eleonora Torres cruzava as pernas impacientemente. A presidente do conselho havia tentado barrar o projeto 3 vezes nas últimas reuniões, argumentando sobre custos excessivos e possíveis processos trabalhistas. Agora, com o anúncio público, sua estratégia de bloqueio estava comprometida. Seremos a primeira companhia aérea da América Latina a implementar um sistema deste porte, continuou Maia, enquanto slides mostravam o funcionamento do aplicativo nos telões. E tenho certeza que não seremos a última. Nos dias seguintes, o anúncio repercutiu intensamente. Organizações de defesa do consumidor celebraram a iniciativa como revolucionária. Influenciadores digitais elogiaram a transparência. Enquanto isso, dentro da Altitude, formavam-se grupos de resistência, especialmente entre supervisores de cabine que temiam perder a autoridade. Rachel Duran, agora consultora oficial do projeto, ajudava a formular os parâmetros éticos do sistema. A advogada insistia que o olhar transparente não poderia ser apenas uma ferramenta de avaliação, mas um instrumento de transformação cultural. Em uma reunião tensa com líderes sindicais, Maia permaneceu firme. Entendo os receios, mas não podemos mais fingir que problemas não existem. O futuro da Altitude depende de nossa coragem para encarar a verdade, por mais desconfortável que seja. 6 meses haviam se passado desde o estalo que ecoou pelos céus brasileiros. Doutora Maia Lemos observava São Paulo através da janela panorâmica de seu escritório na sede da Altitude Linhas Aéreas. O reflexo no vidro mostrava um semblante mais envelhecido, marcado por noites mal dormidas e batalhas diárias. O programa Por Cima das Nuvens havia treinado quase 2.000 funcionários. As avaliações iniciais mostravam redução significativa nas reclamações por discriminação. Mas cada vitória tinha seu preço. 3 diretores haviam pedido demissão, alegando discordância com a nova direção radical da empresa. Eleonora Torres não perdia a oportunidade de questionar as decisões de Maia em reuniões do conselho, sempre insinuando que as ações da companhia estavam instáveis por causa da exposição desnecessária. Jonas Moura entrou na sala com um relatório em mãos. As métricas de satisfação do cliente estão em alta, mas perdemos o apoio de 2 patrocinadores importantes. Informou. O diretor de comunicação parecia tão cansado quanto ela. Havia recusado 3 propostas lucrativas de concorrentes para permanecer ao lado de Maia naquela transformação. Você acha que estamos no caminho certo? Perguntou ela, num raro momento de vulnerabilidade. Estamos mudando a aviação brasileira, respondeu Jonas. Isso nunca seria fácil. Em casa, Maia encontrava outro campo de batalha. Seu irmão Nicolas havia retornado à empresa como consultor externo do programa de treinamento, mas os anos de distanciamento deixaram cicatrizes difíceis de curar. Na noite anterior, durante um jantar familiar, Nico finalmente admitira que tinha orgulho do que a irmã estava construindo. Você está pagando um preço alto demais, disse ele, enquanto compartilhavam um vinho.
Maia apenas sorriu. Alguém precisava fazer isso. Rachel Duran, a advogada que se tornara aliada improvável, havia expandido o programa para outras 3 companhias aéreas menores. A revista Forbes Brasil publicara um perfil chamando Maia de a reformadora dos céus, enquanto grupos conservadores a rotulavam de destruidora de carreiras. Brenda Dias, surpreendentemente, tornara-se uma das vozes mais impactantes do programa de treinamento, compartilhando sua própria jornada de conscientização. A relação entre as duas mulheres jamais seria amigável, mas havia se transformado em algo mais valioso, um exemplo vivo de reconstrução. Naquela noite exausta, Maia desligou o celular e contemplou as luzes da cidade. Algumas amizades haviam se perdido, alianças antigas se rompido, e o caminho à frente ainda parecia incerto. Mas pela primeira vez em sua carreira, ela dormia com a certeza de estar construindo algo maior que lucros ou prestígio. A verdadeira liderança. Descobrir a Maia não era sobre aplausos, era sobre suportar o peso das mudanças que ninguém mais tinha coragem de iniciar. O Airbus A320 da Altitude Linhas Aéreas cortava os céus do Brasil em seu voo inaugural após a implementação do programa Por Cima das Nuvens. Maia Lemos observava tudo discretamente da fileira 23, sem o terno executivo ou crachá que a identificaria como CEO. 6 meses de batalhas institucionais, reuniões tensas e noites sem sono haviam transformado não apenas a empresa, mas também a mulher que a comandava. Uma menina de aproximadamente 8 anos, sentada 2 fileiras à frente, apontou animada para a cabine, quando a comandante fez o anúncio de boas-vindas pelo sistema de som. "Olha, mãe, a piloto é mulher!" exclamou a criança com olhos brilhantes. Maia sentiu um nó na garganta. Não houve aplausos, nem manchetes, nem reconhecimento público daquele momento. Apenas o sorriso genuíno de uma criança que acabava de expandir seu horizonte de possibilidades. A executiva ajeitou o mesmo lenço que usava no dia do incidente e permitiu-se um sorriso discreto. O novo uniforme da tripulação, redesenhado com participação de Rachel Duran, trazia elementos sutis que celebravam a diversidade brasileira. A advogada havia se tornado uma parceira inesperada, transformando críticas em propostas concretas de mudança. Os comissários de bordo agora passavam por treinamento trimestral de reconhecimento de vieses inconscientes. E o sistema de avaliação por inteligência artificial já mostrava os primeiros resultados positivos. Jonas Moura havia permanecido leal, recusando propostas tentadoras de concorrentes para ajudar a reconstruir a imagem da companhia. Eleonora Torres continuava no conselho, mas seu plano de substituir Maia fracassara quando acionistas internacionais reconheceram o valor da transformação em curso. Quanto a Brenda, sua participação no projeto piloto gerou controvérsia inicial, mas acabou se tornando um poderoso estudo de caso sobre como sistemas falhos produzem comportamentos problemáticos. A aeromoça agora colaborava com o Departamento de Recursos Humanos na reformulação dos canais de denúncia. O smartphone de Maia vibrou com uma mensagem de Nico. Seu irmão havia retornado como consultor externo, ajudando a identificar falhas estruturais que a própria Maia, imersa na rotina executiva, não conseguia enxergar. A relação entre os dois permanecia frágil, mas havia ali o começo de uma reconciliação. Quando o avião aterrissou em Congonhas, Maia observou a mesma menina descer de mãos dadas com a mãe, conversando animadamente sobre ser piloto um dia. A CEO entendeu então que seu verdadeiro legado não estava nos relatórios financeiros ou nas manchetes de jornais, mas naquela criança e em milhares como ela. A dignidade, afinal, voava mais alto que qualquer ego corporativo. E Maia sabia que, apesar das cicatrizes e derrotas, havia mudado o curso de uma indústria inteira e inspirado uma nova geração a sonhar sem limites.